Imagine uma pequena aldeia de pastores, aninhada entre 7 colinas às margens de um rio lamacento. Agora, visualize essa mesma aldeia, séculos depois, como o epicentro de um império colossal, cujas legiões marchavam do deserto da Síria às florestas enevoadas da Britânia, cujas leis ecoavam em fóruns de mármore e cujos aquedutos serpenteavam por paisagens conquistadas. Esta é a história de Roma, uma narrativa de ambição desmedida, engenhosidade brutal, esplendor ofuscante e, finalmente, uma decadência que ecoa como um aviso através dos milênios. Apertem os cintos, pois embarcaremos na jornada da ascensão e queda do Império Romano, uma saga que não apenas moldou o Ocidente, mas continua a sussurrar em nossas instituições, línguas e até mesmo em nossas ruínas. E as sementes de um gigante, a lenda e a República Primitiva, c. 753 a.C., 264 a.C. A história de Roma começa envolta em mito. A lenda de Rômulo e Remo, os gêmeos amamentados por uma loba e destinados a fundar uma cidade, é mais do que um conto de fadas. É um testamento à autoimagem de Roma, forte, nutrida pela natureza selvagem e fadada à grandeza. Fundada tradicionalmente em 753 a.C., a Roma primitiva era uma monarquia, influenciada por seus vizinhos mais sofisticados, os etruscos, e pelos colonos gregos ao sul. Mas o espírito romano, orgulhoso e avesso à tirania, não suportaria o jugo real por muito tempo. Em 509 a.C., segundo a tradição, os romanos expulsaram seu último rei, Tarquínio, o Soberbo, e proclamaram a República. Este foi um momento seminal. O poder não mais residiria em um único homem, mas seria compartilhado entre magistrados eleitos, principalmente 2 cônsules, e o venerável Senado, um corpo de anciãos patrícios que se tornaria a espinha dorsal da política romana por séculos. Os primeiros séculos da República foram uma luta constante. Internamente, o conflito entre os patrícios, a aristocracia fundiária e os plebeus, a vasta maioria da população, marcou a política, levando gradualmente à conquista de direitos pelos plebeus, como a criação dos tribunos da plebe e a codificação das leis das 12 tábuas. Externamente, Roma era uma loba faminta, expandindo lentamente seu domínio sobre a Península Itálica. Através de uma combinação de diplomacia astuta, alianças estratégicas e, acima de tudo, uma máquina militar implacável e disciplinada, as famosas legiões, Roma subjugou seus vizinhos latinos, samnitas, etruscos e gregos. Cada vitória não apenas aumentava seu território, mas também fornecia mais homens para suas legiões e mais recursos para suas ambições. Ganhos: a conquista do Mediterrâneo, as guerras púnicas e a expansão implacável, 264 a.C., 133 a.C. Com a Itália sob seu controle, os olhos de Roma se voltaram para além-mar. O grande desafio veio de Cartago, uma poderosa cidade-estado fenícia, no norte da África, que dominava o comércio no Mediterrâneo Ocidental. O confronto era inevitável. As 3 guerras púnicas, 264 e 146 a.C., foram um teste épico à resiliência romana. A genialidade tática de Aníbal Barca, que cruzou os Alpes com seus elefantes e infligiu derrotas humilhantes aos romanos em seu próprio solo, como em Canas, quase levou Roma à ruína. Mas Roma não se quebrava facilmente. Sua capacidade de absorver perdas terríveis, de mobilizar novos exércitos e de aprender com seus erros era extraordinária. Sob a liderança de generais como Cipião Africano, Roma contra-atacou, levou a guerra à África e, finalmente, em 146 a.C., destruiu Cartago, espalhando sal sobre suas ruínas, segundo a lenda, para que nada mais ali crescesse. Roma era agora a senhora indiscutível do Mediterrâneo Ocidental. No Oriente, as coisas não foram diferentes. Envolvendo-se nas complexas políticas dos reinos helenísticos, sucessores do Império de Alexandre, o Grande, Roma derrotou a Macedônia, subjugou a Grécia, absorvendo profundamente sua cultura sofisticada, e estendeu sua influência sobre a Ásia Menor e o Egito.
Em meados do século II a.C., o Mediterrâneo era, para todos os efeitos, um mare nostrum, nosso mar. 3. A República em crise, generais ambiciosos, guerras civis e o crepúsculo da liberdade. C33 a.C., 27 a.C. A expansão, no entanto, teve um preço. Riquezas inimagináveis fluíram para Roma, mas também exacerbaram as tensões sociais. Pequenos agricultores, a espinha dorsal do exército, foram arruinados pela competição com as grandes propriedades, latifúndios, trabalhadas por um número crescente de escravos. A corrupção tornou-se endêmica e a política cada vez mais violenta. Tentativas de reforma, como as dos irmãos Graco, Tibério e Caio, que buscaram redistribuir terras e aliviar a situação dos pobres, terminaram em sangue, inaugurando um século de instabilidade e guerra civil. O exército, antes uma força cívica, tornou-se cada vez mais profissionalizado e leal a generais ambiciosos, como Mário e Sila, que usaram suas legiões para tomar o poder em Roma. A velha república cambaleava. A ascensão de figuras carismáticas e poderosas acelerou sua queda. O primeiro triunvirato, uma aliança informal entre Júlio César, Pompeu e Crasso, efetivamente marginalizou o Senado. Júlio César, um gênio militar e político, conquistou a Gália, atual França, e ganhou imensa popularidade e poder. Sua decisão de cruzar o rio Rubicão com suas legiões em 49 anos, desafiando o Senado, mergulhou Roma em outra guerra civil. Vitorioso, César tornou-se ditador perpétuo, acumulando poderes que minavam as fundações da República. Seu assassinato em 44 a.C., nos idos de março, por um grupo de senadores que temiam sua tirania, não salvou a República. Apenas desencadeou mais uma rodada de conflitos sangrentos. O segundo triunvirato, formado por Otaviano, sobrinho neto e herdeiro de César, Marco Antônio e Lépido, dividiu o mundo romano entre si. Mas a ambição era grande demais para ser compartilhada. A rivalidade entre Otaviano e Marco Antônio, aliado à rainha egípcia Cleópatra, culminou na decisiva Batalha de Ácio em 31 a.C. Otaviano saiu vitorioso. A República estava morta. Um novo amanhecer, ou talvez um crepúsculo dourado, estava prestes a surgir. Quarto, Pax Romana. O esplendor do Império e a Era dos Césares, 27 a.C., 182 d.C. Em 27 a.C., Otaviano, com maestria política, restaurou superficialmente a República, mas reteve para si poderes cruciais, recebendo do Senado o título de Augusto, o Venerável, e Princeps, primeiro cidadão. Nascia o Império Romano. O reinado de Augusto inaugurou a Pax Romana, 2 séculos de relativa paz, estabilidade e prosperidade sem precedentes no mundo mediterrâneo. Sob Augusto e seus sucessores, a dinastia Júlio-Claudiana, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, os Flavianos, Vespasiano, Tito, Domiciano e os 5 bons imperadores da dinastia Nerva-Antonina, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurélio. O império atingiu seu apogeu. Infraestrutura. Uma vasta rede de estradas pavimentadas. Todas as estradas levam a Roma. Aquedutos impressionantes, pontes, edifícios públicos monumentais, como o Coliseu e o Panteão, transformaram a paisagem urbana e facilitaram o comércio e a comunicação. Direito. O direito romano, com sua ênfase na razão, equidade e codificação, tornou-se um dos legados mais duradouros de Roma, influenciando os sistemas jurídicos em todo o mundo. Cultura e romanização. A cultura greco-romana floresceu. A língua latina tornou-se a língua franca do Ocidente. Províncias distantes foram romanizadas, adotando costumes, leis e a língua de Roma, embora culturas locais também persistissem e se misturassem. Exército. As legiões estacionadas nas fronteiras, limes, garantiam a segurança e a ordem, embora a expansão continuasse sob imperadores como Trajano, que levou o império à sua máxima extensão territorial. Durante este período,
uma nova religião, o cristianismo, surgida na província da Judéia, começou a se espalhar silenciosamente pelo império, apesar de perseguições esporádicas. V. O início do fim. Crise do século III e as sementes da decadência. 180 a.C., 284 d.C. A morte de Marco Aurélio em 180 d.C. é frequentemente vista como o fim da Pax Romana. Seu filho e sucessor, Cômodo, era um tirano instável, e seu assassinato desencadeou um período de caos. O século III foi uma época de crise profunda, conhecida como a Crise do século III. Instabilidade política. Os imperadores soldados, ou imperadores de caserna, subiam e caíam com velocidade alarmante, geralmente aclamados por suas legiões e assassinados por rivais ou por suas próprias tropas. O Senado perdeu quase toda a sua influência. Pressões externas, tribos germânicas, godos, francos, alamanos, pressionavam cada vez mais as fronteiras do Reno e do Danúbio. No Oriente, o Império Sassânida da Pérsia ressurgiu como um inimigo formidável. Crise econômica, guerras civis constantes, a necessidade de pagar exércitos cada vez maiores, a interrupção do comércio, a desvalorização da moeda, inflação galopante e impostos pesados arruinaram a economia. Pestes, epidemias, como a peste cipriana, dizimaram a população, enfraquecendo ainda mais o império. O império esteve à beira do colapso total, chegando a se fragmentar temporariamente. Império das Gálias, Reino de Palmira. 6. A divisão e a queda lenta. Diocleciano, Constantino e o colapso do Ocidente, 284 d.C., 476 d.C. O império foi salvo da desintegração completa pelas reformas enérgicas de imperadores como Diocleciano, 284-305 d.C. Ele instituiu a tetrarquia, governo de 4, dividindo o império em duas metades, Ocidente e Oriente, cada uma com um Augusto, imperador sênior, e um César, imperador júnior e herdeiro. Diocleciano também reformou a administração, o exército e a economia, mas suas políticas, embora estabilizadoras, também tornaram o governo mais autocrático e burocrático. Ele também lançou a última e mais severa perseguição aos cristãos. Constantino, o Grande, 306-337 d.C., emergiu vitorioso das guerras civis que se seguiram à abdicação de Diocleciano. Ele deu 2 passos monumentais. 1. O Edito de Milão, 313 d.C., concedeu tolerância religiosa aos cristãos, pondo fim às perseguições e abrindo caminho para que o cristianismo se tornasse a religião dominante do império. 2. Fundação de Constantinopla, 330 d.C. Transferiu a capital do império para a antiga cidade grega de Bizâncio, estrategicamente localizada no Bósforo, rebatizando-a de Constantinopla, atual Istambul. Esta nova Roma se tornaria o centro do Império Romano do Oriente, bizantino, por mais 1000 anos. Apesar dessas reformas, o Império Romano do Ocidente continuou a declinar. As pressões nas fronteiras aumentaram. As invasões bárbaras, ou migrações dos povos, como preferem alguns historiadores, não eram ataques súbitos, mas um processo complexo de infiltração, assentamento e, por vezes, conflito violento, muitas vezes impulsionado por movimentos de outros povos, como os hunos. Tribos germânicas foram cada vez mais recrutadas para o exército romano, tornando-o menos romano. O século V foi catastrófico para o Ocidente. Roma foi saqueada pelos visigodos, sob Alarico, em 410 d.C., e novamente pelos vândalos, em 455 d.C. Províncias inteiras, Britânia, Gália, Espanha, norte da África, foram perdidas para vários reinos germânicos. O poder imperial no Ocidente se esvaiu, com imperadores frequentemente sendo marionetes de generais bárbaros. Finalmente, em 476 d.C., o último imperador romano do Ocidente, o jovem Rômulo Augustulo, um nome ironicamente ecoando o fundador e o primeiro imperador, foi deposto pelo chefe germânico Odoacro. Esta data é tradicionalmente marcada como a queda do Império Romano do Ocidente. No entanto,
É crucial entender que não foi um evento súbito, mas o clímax de um longo processo de desintegração. Para as pessoas que viviam na época, a mudança pode não ter parecido tão abrupta. A vida continuou, mas sob novos senhores. 7. Por que Roma caiu? Um mosaico de fatores. Não há uma única causa para a queda de Roma. Foi uma confluência complexa de fatores interligados. Pressões externas. As migrações e invasões dos povos germânicos, godos, vândalos, hunos, etc. Problemas militares. Exército excessivamente grande e caro. Dependência de mercenários bárbaros de lealdade duvidosa. Perda de disciplina. Instabilidade política. Guerras civis constantes. Sucessão imperial caótica. Corrupção e ineficiência administrativa. Crise econômica. Inflação. Impostos esmagadores. Declínio do comércio e da produção agrícola. Desequilíbrio comercial com o Oriente. Problemas sociais. Decadência moral. Um tema debatido. Perda de valores cívicos. Grande desigualdade social. Dependência do trabalho escravo que desincentivou a inovação. Divisão do Império. A divisão leste-oeste, embora administrativamente útil, tornou o Ocidente mais pobre e vulnerável, menos capaz de se defender sozinho. Ascensão do cristianismo. Alguns historiadores, como Edward Gibbon, argumentaram que o cristianismo, com seu foco no além e seu pacifismo, minou o espírito marcial e cívico romano. Essa visão é amplamente contestada hoje, com muitos argumentando que a Igreja, na verdade, ajudou a preservar elementos da civilização romana durante a Idade das Trevas. Fatores ambientais. Alguns estudos recentes sugerem que mudanças climáticas e epidemias também desempenharam um papel significativo. 8. O legado imortal. A sombra de Roma no mundo moderno. Embora o Império Romano do Ocidente tenha desaparecido como entidade política, seu legado é imenso e duradouro. Língua. O latim é a raiz das línguas românicas: português, espanhol, francês, italiano, romeno, e influenciou profundamente o inglês e outras línguas germânicas. Direito. Os princípios do direito romano ainda formam a base de muitos sistemas legais modernos. Arquitetura e engenharia, cúpulas, arcos, concreto, estradas, aquedutos. Técnicas romanas influenciaram a construção por séculos. Religião. O cristianismo, que se tornou a religião oficial do Império, espalhou-se por toda a Europa e além. A Igreja Católica Romana, em particular, herdou muito da estrutura administrativa e da influência de Roma. Governo e política. Conceitos como república, senado, cidadania e império continuam a ressoar em nosso vocabulário político. Literatura, filosofia e arte. Roma preservou e transmitiu grande parte da cultura grega, adicionando suas próprias contribuições notáveis. A ideia de Roma, a imagem de Roma como um império universal, um centro de civilização e poder, inspirou e assombrou líderes e nações por séculos. O Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, com sua capital em Constantinopla, sobreviveu por mais 1000 anos, preservando a herança romana e grega e protegendo a Europa das invasões orientais, até sua queda para os turcos otomanos em 1453. A história de Roma é uma lição poderosa sobre a ascensão e queda das civilizações. De uma humilde aldeia a um império que dominou o mundo conhecido, sua trajetória nos lembra da capacidade humana para a grandeza e a organização, mas também da fragilidade das estruturas de poder e da inevitabilidade da mudança. A águia romana pode ter caído, mas sua sombra ainda se projeta sobre nós, um testemunho silencioso do império que, mais do que qualquer outro, moldou o curso da história ocidental. E assim, a saga de Roma, desde suas fundações míticas às margens do Tibre, até o colapso de seu vasto domínio ocidental, permanece como um dos épicos mais grandiosos e instrutivos da história humana. A ascensão meteórica, o brilho da Pax Romana,
As dolorosas rachaduras da crise e a lenta desintegração do Ocidente não são apenas eventos do passado, mas espelhos que refletem as dinâmicas de poder, ambição, inovação e decadência que continuam a moldar as sociedades. A águia romana pode ter cessado seu voo imperial, mas o eco de suas legiões, a sabedoria de suas leis e a majestade de suas ruínas perduram, testemunhas silenciosas de um império que, em sua glória e em sua queda, definiu o mundo que herdamos. Se esta jornada pela ascensão e queda do Império Romano acendeu sua curiosidade e o transportou para os fóruns e campos de batalha da antiguidade, mostre seu apreço com um curtir neste vídeo. Mostre seu apreço com um curtir neste vídeo. E para continuar explorando as histórias mais impactantes que forjaram nossa civilização, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. A história está repleta de impérios a serem descobertos e lições a serem aprendidas. Obrigado por se juntar a nós nesta exploração épica. Que a história de Roma inspire sua própria busca por conhecimento. Até a próxima!